Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por essa manhã preciosa, na presença do Altíssimo. Tenhas uma boa semana e vamos começar nossa semana na presença do Senhor, lendo a sua palavra poderosa, a qual nessa manhã o Senhor deu para nós. Hebreus 10, no verso, vamos estar lendo, para não ficar muito extenso, apenas alguns versículos começando do 19, porque ele tem 39 versículos. Vamos estar resumindo aqui no 19. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportasse grande combate de aflição. Em parte fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que havia de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. Aleluia, né? Então a gente vê aqui que lado que nós estamos, em que posição nós estamos, né? Para que a gente venha a obedecer a voz do Senhor ou não, né? E aqui Paulo está exortando, né? Os hebreus, exortando o povo que congrega, né? Para que a gente venha permanecer firme, né? Para a gente venha se despertar, verdade? Então aqui ele fala assim, irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Então a gente ora com confiança. Quando a gente dobra o joelho, a gente já tem aquela ousadia de falar com Deus, aquela confiança, porque a gente está entrando no lugar que a gente jamais poderia entrar. Era só os sacerdotes separados para servir a Deus, né? E a gente teria que pegar um animal, né? Uma ovelhinha, pombos, o animal que a gente tivesse condições de levar no templo, na igreja, para que o sacerdote entrasse no santuário. E o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, que é outro lugar mais reservado, onde estava a aliança, a Arca da Aliança. Ali então só entrava aquele homem consagrado, aquele homem que falava com Deus e Deus respondia. Os homens separados para essa finalidade de interceder a favor do povo. Olha só o que Deus fez. E quando o Senhor Jesus deu brado na cruz do Calvário, que estava tudo consumado, que estava tudo certo, então o véu daquele templo se rasgou de alto a baixo, para que hoje, como o Senhor Jesus disse, eu vou para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então hoje nós temos ousadia de entrar naquele lugar que só os sacerdotes podiam entrar, naquele lugar em que só o sumo sacerdote podia entrar. Hoje nós dobramos joelhos e oramos, porque nós podemos entrar pelo sangue de Cristo. Não tem mais necessidade de nós pegarmos um cordeirinho, uma ovelhinha e levar para o sacerdote fazer isso pela gente. Porque hoje o sangue do Cordeiro Jesus Cristo nos dá essa liberdade, essa ousadia de nós entrarmos no santuário do Senhor Deus e falar com Ele. Então nós podemos dobrar o joelho, falar com o papai, entrar no santuário, né? Que coisa mais linda. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua própria carne, né? Pelo seu próprio sangue, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ter essa liberdade em Deus, em Jesus Cristo, né? Porque hoje nós temos um grande sacerdote que é o Senhor. Jesus Cristo é o sumo, né? É o sumo sacerdote. E nós podemos, com o coração verdadeiro, chegar diante dele, né? Com certeza de fé, e ainda com os corações purificados da má consciência. Olha, a gente está vendo então que tem aí um trabalhar. Nós temos que chegar diante do Senhor com o coração sincero, com o coração inteiro, né? Coração lavado, purificado,
Coração inteiro com certeza de fé, quer dizer, não é pela metade, né? Não é um coração dividido, um coração um pouquinho é de Deus, um pouquinho não é. Mas não, é com o coração inteiro para Deus, aleluia. E o corpo lavado com água limpa, né? A gente não pode nem, quando a gente for orar, a gente não pode entrar diante do Senhor de qualquer forma, né? Aí você diz assim, mas a gente não pode orar todo o tempo, né? Está em espírito, a gente está, né? Todo o tempo, sempre glorificando o Senhor na nossa mente. Isso aí é comunhão íntima com Deus, né? Mas se a gente vai orar, a gente vai para a casa do Senhor, a gente vai entrar no santuário do Senhor, né? Quando a gente dobra o joelho que a gente vai orar, a gente está entrando diante do santuário. O Senhor diz que é para nós estarmos assim completo, né? Completo, coração inteiro, certeza de fé, purificada a consciência das más obras, né? E ainda lavado, tomado banho, banhado, limpo, o corpo lavado com água limpa, né? Por quê? Então a gente vê aqui que o Senhor, ele olha o corpo sim, né? Não, mas Deus só quer o coração. Então aqui nesse versículo você vê que Deus não é só o coração, é todo o ser, né? Completo. Corpo lavado com água limpa, mente purificada, coração purificado, consciência limpa, né? E com ousadia para entrar no santuário do Senhor, para orar, né? Para orarmos, para entrarmos, para falar com o sumo sacerdote, né? Glória a Deus. E nós também temos essa liberdade de fazer essa parte de intercessão, porque quem intercedia pelo povo era o sacerdote, né? Então fazia sacrifício pelo povo e orava pelo povo. O povo não tinha essa liberdade de orar um pelos outros. E agora o Senhor nos deu essa liberdade de nós intercedermos um pelos outros. Então isso significa o quê? Que nós somos sacerdotes do Senhor. Ele nos fez sacerdotes, né? Reis e sacerdotes. Glória a Deus. Olha a importância que tem uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que anda na presença do Senhor, que diz sim para Deus, que renuncia a si mesmo por amor do Senhor, né? Deixa de viver a sua vida para se entregar totalmente a Deus, corpo, alma e espírito, né? Não é só coração, não, né? Se o coração tá bem, o coração tá inteiro diante do Senhor, todo o corpo terá luz, né? Então, quando fala coração inteiro, purificado, dá uma consciência, porque o coração é o centro do corpo, é o centro de tudo, né? E o Senhor Jesus diz que os adultérios, prostituições e os maus desígnios procedem do coração do homem, né? Então é melhor a gente entregar o coração para ser purificado pelo Senhor, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, tá vendo? Então a gente tem que conservar firme a confissão da nossa esperança. Não confessar da boca para fora, né? Porque Deus, Ele é fiel, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Incentivar uns aos outros, porque as pessoas muitas das vezes
quer serem beneficiadas e não querem beneficiar, né? Então a gente tem que estimular uns aos outros para que tenham o amor fraternal, o amor de Deus, né? Realmente por obras, né? Louvado seja Deus. Não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Quantas pessoas deixam as congregações, quantas pessoas deixam de congregar, né? Não quer saber mais de ir para a igreja, não é verdade? Porque, não tenho força, não sei, sabe? A gente não tem que pensar nisso, a gente tem que ir, né? Mas não tem vontade, vai sem vontade. Não vamos deixar as congregações, não vamos deixar a congregação que a gente congrega, né? A gente tem que congregar, senão a gente se esmorece se nós não congregarmos, né? Não vamos deixar a nossa congregação, não vamos deixar de frequentar a igreja, não é verdade? É costume de muitas pessoas, aqui está escrito no versículo 25, é costume de muitas pessoas deixar a sua congregação, né? Só vê defeito na igreja. Mas se a gente entrar na congregação e buscar a Deus em espírito, parar de ficar olhando do lado, parar de ficar olhando os defeitos, nós vamos ter um bom resultado, não é verdade? A gente vai amadurecer, a gente vai se encher do poder de Deus. Porque quando a gente entra na igreja e a gente fica vendo os movimentos, porque tem pessoa que não tem reverência, tem pessoa que além de não ter reverência, não ensina também os filhos a ter reverência. E vai banheiro, e toma água, e vai não sei aonde, e mexe daqui, mexe de lá, e leva celular na igreja, e cutuca daqui, e estrala copinho, bem na hora da palavra começa a estralar copo, né? E sobe na cadeira, e desce da cadeira, e vira para cá, e vira para lá, entendeu? E não é só criança, não, é adulto também, anda e anda e anda dentro da igreja, e vira para cá, e conversa com o outro, né? Às vezes você está ouvindo um testemunho, uma palavra, o outro vem e conversa, não tem reverência, né? É terrível. Às vezes você dobra o joelho e vem um conversar. Quando a pessoa dobra o joelho, ela está entrando no santuário do Senhor, ela está entrando no santo do santo lá na sala do trono. Aí vem uma pessoa e conversa, não respeita, né? E o que acontece? É pessoas que não amadurecem, não recebem nada, sai da igreja da mesma forma que entrou, às vezes mais pior, né? Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que congregar com consciência, com sóbrias, determinadas. Outro senta perto do outro e fofoca e fala, ei, você viu? Oi, não cantou nada, aí, tá vendo? Nossa, essa irmã só vem com essa roupa, a irmã só vem com esse sapato. E conversa com a outra, e conversa. Nossa, misericórdia. Para tirar a mesma comunhão da pessoa que está prestando atenção no culto, adorando a Deus, né? Então a gente tem que saber também congregar, a gente tem que saber também cultuar em espírito, em verdade, porque o culto é direcionado a Deus, né? Então não vamos deixar a nossa congregação, vamos congregar, né? Porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Então, se por acaso acontecer da gente errar, da gente pecar,
tem solução. Jesus Cristo é nosso advogado, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Mas se nós pecarmos voluntariamente, aí já não tem mais, não resta mais sacrifício pelo nosso pecado, né? Pecar, planejar o pecado, né? Determinar o nosso pecado, aí já não tem mais solução. Então a gente não pode pecar voluntariamente, nós não podemos pecar mais. Fomos justificados para nunca mais pecar, né? Porque daí, se a pessoa pecar voluntariamente, aí a pessoa já vai sentindo um gosto horrível, vai sentindo uma expectação de juízo, vai sentindo um ardor de fogo, né? E a pessoa se sente mal, né? Misericórdia. De quanto maior castigo, cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque se a pessoa fica aí vacilando, pecando à toa aí, vai acontecer que a pessoa pode pecar de morte, né? A pessoa que fizer agravo a Deus, né? Agravo ao Espírito da graça. Isso significa o quê? Às vezes você fica aí maltratando o seu irmão, falando tanta coisa do seu irmão, exigindo coisas que o seu irmão não pode te dar, e você acaba pecando terrivelmente, porque o maior pecado nosso é esse. É nós ferir o nosso próximo com a nossa linguona de espada afiada, né? Ferir o nosso próximo, machucar o nosso próximo, destruir o nosso próximo, né? Está fazendo agravo ao Espírito de Deus, está profanando o sangue do testamento. Depois você quer ser perdoado. Você quer ser perdoado, mas olha o que você está fazendo. O Senhor diz que nós matamos o nosso ser humano. Nós matamos com a nossa boca. Nós desmoralizamos o nosso próximo. Quantas das vezes a gente faz isso? A gente acaba com a vida do nosso próximo e acha que está tudo bem. Nós queremos ser acariciado, nós queremos ser paparicado, perdoado, abençoado, sendo que nós estamos matando o nosso próximo, destruindo o nosso próximo com a nossa lingona maldita, né? Fazendo agravo ao Espírito da graça de Deus. Então aqui o Senhor diz, a minha é a vingança, eu daria recompensa, o Senhor falou. E aqui está escrito que o Senhor julgará o seu povo, né? Nós não podemos pensar que nós estamos fazendo tudo certinho e estamos fazendo aí o agravo contra o Espírito de Deus, porque Deus vai julgar o seu povo, está escrito aqui, ó. Outra vez Deus nos julgará. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, não, a pessoa é errada, é ela que é errada, é ele que é errado. Vamos parar de falar que os outros é errado. Vamos olhar para nós. Será que nós estamos certinho mesmo? Será que nós somos os bonitinhos e os outros que é os horríveis? Né? Será? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, né? Então, depois que foi iluminado, depois que sofreu grande combate de aflição, foi feito vitupério, foi feito escárnio, escarnecida, a pessoa foi escarnecida, passou tribulações, foste participante com os que foram maltratados, né? E agora nós vamos deixar a confiança, agora nós vamos deixar as coisas de Deus, depois de tudo que a gente passou, depois que tudo, né? Depois de todas as tribulações, fomos santificados, agora nós temos que permanecer, né? Porque nós temos no céu uma grande possessão e ainda melhor permanente, né? Glória a Deus, fomos saqueados, perdemos nossos bens,
nós perdemos tanta coisa, né? E agora nós temos que saber que nós temos uma grande recompensa. Não vamos deixar a nossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Não vamos rejeitar a nossa confiança em Deus. Não vamos deixar, não vamos abandonar a nossa confiança no Senhor, de forma alguma, né? Então o Senhor fala, nós necessitamos de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, né? Quem não alcançou a promessa ainda, então tenha paciência no Senhor, tenha paciência. Precisamos de paciência, principalmente agora, né? Principalmente nesse tempo agora presente, que estamos rodeados de tantas tribulações, aflições psicológicas. Meu Deus, como nós estamos atravessando aflições. Jesus querido, que coisa que estamos passando, né? Meu Jesus, se nós não tivermos Deus na nossa vida, não tivermos o Espírito Santo, olha, vai ser mais difícil ainda. Porque é contínuo a aflição, a tribulação. E nós precisamos de ter paciência, porque isso tem que acabar, né? Mas vamos passar essa aflição confiando no Senhor, com ousadia de entrar no santuário do Senhor e orarmos a Deus para que Ele venha nos dar essa paciência, para que Ele venha nos dar essa capacidade para nós passarmos essas aflições sem perder a fé, sem perder a confiança que tem um resultado enorme de galardão nos céus. E na terra também podemos alcançar grandes coisas, alcançar a promessa da sua vinda, alcançar a promessa do Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, né? O Senhor diz, porque ainda é um pouquinho de tempo e o que havia de vir virá e não tardará, ele virá, né? Ah, mas está demorando muito. Não está demorando muito. É nós que ainda não conseguimos viver pela fé, mas a gente precisa, porque o justo viverá pela fé. E não pode recuar, porque se nós recusarmos e viver pela fé, o Senhor não terá prazer em nós, né? O justo tem que viver pela fé. Não, mas eu estou passando uma situação muito difícil. Olha, não dá. Não, temos que continuar com ela. Senão o Senhor Deus não tem prazer na gente. Nós não somos das pessoas que se retiram para a perdição. Não, nós não podemos ser de forma alguma. Nós não somos. Está escrito no 39, nós não somos a igreja de Deus. Nós não somos das pessoas que se retiram para trás. Porque se retirar para trás é porque não é igreja de Deus. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, né? Como nós acabamos de ler, que os irmãos perderam bens, os irmãos foram maltratados, perseguidos, humilhados, mas eles não perderam a fé. Foram mortos ao fio da espada, degolados, outros foram queimados vivos. Mas eles não se retiraram da presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, né? O justo vive pela fé. E essa palavra
é a palavra que o Senhor deu para nós meditarmos no dia de hoje, para nós ficar firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? E entrar no santuário do Senhor com ousadia, porque Ele abriu para nós esse vivo e novo caminho que Ele mesmo consagrou pela sua